Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de todos nesse webinar e também pelo fato de vocês terem reservado esse tempo, né, nessa manhã. De fato, é muito importante para nós da EFM. Então, meu nome é Catarine Moura, eu trabalho no Departamento de Suporte Técnico de Campo da EFM e nesse webinar vamos falar um pouco sobre a tecnologia ASA, né? Então, vamos entender um pouco como essa tecnologia funciona e as vantagens que ela pode trazer. Então, caso for surgindo dúvidas durante a apresentação, peço que vocês mandem no chat para a gente conseguir responder ainda neste webinar. Então, vamos dar início. Então, falando um pouquinho primeiramente sobre o grupo da IFM, né? Foi fundado em 1969. Atualmente conta com mais de 7.000 funcionários distribuídos em 85 países e os fundadores Michael Mahofer e Martin Buck. Então, com relação aos mercados, né? 85 países, 1 bilhão e também mais de 150 mil clientes em todo o mundo. Então, agradecer a todos vocês que estão nos assistindo nesse momento e também são os nossos clientes. Então, com relação ao nosso portfólio de produtos, então a gente tem sensores de posição de processo, soluções para máquinas móveis, controle industrial, tecnologia de segurança, sistema de identificação e visão, sistema de monitoramento de condições, tecnologia de conexão IO-Link e também a parte de software, né? Então, a IFM visa apresentar uma solução completa através do nosso portfólio de produtos. Então, aqui fala um pouquinho dos mercados, né, as indústrias que a gente atua. Então, fabricantes de máquinas, a indústria automotiva, alimentos e bebidas, siderurgia, energia renovável, máquinas para embalagem e máquinas móveis também. Então, vamos dar início à nossa apresentação relacionada à parte de ASE, né? Então, para a gente introduzir o sistema ASE, precisamos entender para que o ASE serve. Então, o termo ASE ele significa interface sensor e atuador, e ele foi desenvolvido para simplificar a fiação de instrumentos de processo, então, sensores e atuadores, e assim substituir a fiação convencional. Mas como é possível, né, a gente substituir essa fiação que usamos no dia de hoje? Então, o sistema ASE ele conta com cabo plano, né, com 2 fios internos, utilizado para transmissão e trafegar em ASE e alimentação do sistema. Então, até para a gente entender mais um pouquinho, né, o ASE é chamado de sistema de barramento e o cabo é usado para comunicação e suprimento de energia, né? Então, em 1990, 11 grandes empresas, né, incluindo também a IFM, iniciaram uma cooperação para desenvolver a solução do sistema ASE. Então, essa substituição de conexão paralela, né? E hoje, essa associação ASE consta mais de 280 membros em todo o mundo. Então, o ASE não é específico de um fabricante, mas é um padrão comum desenvolvido pelas empresas. Então, garante que as unidades que têm essa mesma certificação podem ser trocadas, mesmo feita por fabricantes diferentes. Então, isso faz uma interligação entre os fabricantes que possuem esse tipo de tecnologia. Então, vamos falar um pouquinho onde que usa a ASE, né? Bom, o sistema ASE ele é utilizado para nível de campo, né? Onde estão instalados sensores de posição e processo, ou como a gente costuma dizer, né, no chão de fábrica. Então, relacionando isso com a parte da pirâmide de automação, né? Para a gente entender um pouquinho melhor dessa hierarquia da automação industrial, né? Então, a gente chama isso de pirâmide da automação, onde aqui no topo do nosso nível, né,
A gente consta com sistemas de supervisão, então a gente tem aqui o exemplo do PC. No nível de bus, né, de bus, então é onde estão os controladores dos CLPs, é onde é realizada toda a parte de programação. Então, toda a parte de programação da automação de processo é feita nesse nível de campo. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Deixa eu só confirmar aqui. Perfeito. Muito obrigada pela confirmação. Eu vi aqui que tinha dado uma falha no áudio, mas eu queria ver se estava tudo ok. Muito obrigada. Então, a parte de Field Bus, então, é onde está todos os nossos controladores, os nossos PLCs, né? Onde a gente faz toda a programação da automação do processo. E na base da pirâmide, né, que a gente chama de nível sensor e atuador, é onde temos os instrumentos utilizados para a coleta de dados. Então, os sensores, os transmissores, os atuadores, entre outros, né? Então, o sistema ASA está justamente nesse nível, né? Então, na interligação desses sistemas de processo. Então, o ASA ele se encontra na base da nossa pirâmide. Então, mostrando aqui um pouquinho como que é o funcionamento sem o ASE, né? Então, aqui a gente tem um exemplo do que chamamos de fiação convencional, né? Onde temos uma infinita quantidade de fios conectados, então, ao cartão de entrada do CLP. Então, vamos fazer aqui uma suposição, né? Então, vamos supor que cada sensor de posição, ele precisa de pelo menos 3 fios para funcionar, então, a parte de alimentação e a parte de sinal de saída. Então, se tivermos 30 sensores de posição instalados em uma máquina, vamos ter 90 fios. E esses fios têm que ser conectados às entradas digitais do PLC no painel elétrico. Então, acaba ficando desse jeito, né? Dependendo do nível de automação, então, acaba ficando dessa forma. Então, agora imaginem, né, nesse tipo de imagem aqui, né, por exemplo, se a gente precisar procurar um ponto de falha, né, no meio de todos esses fios, né, o tempo que a gente ia demorar para encontrar esse problema e dar um diagnóstico, né, então é bem mais complicado, porque tem que fazer análise de um por um. E agora aqui é um pouquinho que a gente pode dizer que seria o depois, né, então, onde o aspecto ele é mais limpo, então conseguimos ter uma maior visualização, né, dos itens e conexões. Então, vocês podem ver aqui que só trafega um cabo, né, para fazer toda essa comunicação. Então, vale destacarmos que a tecnologia ASI, né, a fiação paralela, é substituída por um sistema de 2 fios. Então, dentro desse cabo amarelo, trafega apenas 2 fios. Então, onde a fonte de alimentação e de comunicação estão disponíveis através do mesmo cabo. Então, a gente consegue ligar sensores, atuadores, digitais, analógicos, tudo através desses 2 cabos. Então, o ASI, ele melhora o aspecto visual do processo, facilitando, assim, em outros pontos também. Então, olhando um pouquinho para a parte de topologia, né? Então, nessa imagem, nós vemos os dispositivos básicos para um sistema ASI convencional. Então, aqui a gente tem o nosso mestre, né? Aqui também a gente tem a nossa fonte ASI, que vamos falar um pouquinho dela mais adiante, né? A fonte de alimentação 24 volts, que está fornecendo uma alimentação extra, que também vamos falar um pouquinho sobre ela. Os nossos escravos, também conhecidos como os modos de saídas e entradas, então, onde são conectados todos os nossos sensores. Então, falando um pouquinho sobre a parte do cabeamento, né? Então, o cabo amarelo, a gente conhece ele como cabo fita. Ele é protegido contra a inversão de polaridade.
ele tem uma fonte de tensão de 29,5 a 31,6 volts contínuos para sensores e módulos. Então, ele permite transferência de dados em ASIC. Lembrando que o cabo amarelo ele é limitado a 8 amperes. Então, se necessário, mais de 300 mil em um equipamento, né? Ou também precise de uma alimentação extra, o cabo preto ele é inserido em algumas unidades, fornecendo uma alimentação adicional de 24 volts. Então, o cabo amarelo ele é responsável por trafegar os dados em ASIC, e aí, caso seja necessário, por exemplo, atuadores, né, que necessitam de uma tensão maior, então a gente pode utilizar os cabos pretos para fornecer uma energia maior. Então, o cabo preto, né, a gente também conhece ele como cabo fita, né? Ele também é protegido contra inversão de polaridade e fornece uma tensão de 24 volts contínuos para atuadores ou outros componentes que necessitam de uma tensão auxiliar. Então, quais características dos cabos em comum, né? Então, os cabos, eles possuem esse chanfrado, né? Evitando assim a inversão dos cabos durante a instalação e ligação. Então, como o cabeamento ASE, sem nenhuma modificação, a gente consegue chegar nele até 100 metros, né? Então, é uma distância boa a ser percorrida. Então, aí, às vezes, pode ter a inversão, né, durante esse processo. Então, esse chanfrado faz com que fica bem definido os cabos e aí não tem nenhuma inversão no meio desse processo. Então, o invólucro do cabo ele pode ser escolhido de acordo com a necessidade da aplicação, né? Essa parte aqui amarela, ela é modificada, então o invólucro ele pode ser escolhido, né? E a gente tem alguns modelos. Então, a gente tem EPR, né, que é um tipo de borracha. Esse tipo de borracha a gente utiliza em aplicações mais padrões, né? A gente tem também o EPE, que é um elastômero termoplástico, né? Que se adapta melhor em processos que exigem temperaturas mais altas. A gente também tem o PUR, né? Que ele é utilizado em processos onde tem maior contato de óleo e gordura. E também a gente tem uma mistura de TPE e PVC, que aí são modelos mais específicos para atender a indústria de alimentos e bebidas. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre os escravos, né? Então, os escravos, eles são participantes diretamente conectados ao barramento ASE. Os escravos só respondem se eles forem questionados pelos mestres. Então, quem manda nos escravos são os mestres, tá? Então, eles só respondem quando são requisitados, né? Então, a gente tem como exemplo de escravo conectores de deslocamento e de isolamento, né? Que a gente conhece mais como mordedores e vampiros, né? A gente também tem os sensores de válvulas, temos botões, sensores em ASE, os módulos de entrada e saída. A gente tem alguns exemplos de escravo, né? Então, partindo um pouco para a parte de classificação dos escravos, a gente tem modelos simples e estendidos, tá? Nessa imagem aqui, ela mostra um modelo estendido, mas a gente também tem um modelo simples. Então, separando um pouquinho os modelos de escravo. Então, os modelos simples nós podemos definir através de componentes que demandam um nó, né? Então, são equipamentos que consomem mais da rede e que também consumem um tráfego mais pesado, né? Então, cada mestre consegue comandar 31 escravos simples. Então, todo escravo que ele vai precisar demandar mais da rede, né? Então, a gente, por exemplo, também a gente pode dar de módulos analógicos, né, que consomem isso mais da rede, né, para esse envio de tráfego de dados. Então, eles consomem um nó, tá, da nossa rede, e aí o mestre suporta 31 escravos desses modelos simples. E aí, quando a gente fala um pouquinho dos modelos estendidos, né, que aí só funciona com entradas e saídas digitais,
E como isso não ocupa muito espaço na rede relacionado, né, nos modelos simples, ele preenche só metade do nó. Então, pode, assim, dobrar a quantidade de análise que o mestre pode fazer, indo para 62. Então, em resumo, quando a gente tem os módulos simples, que ocupam mais sinal do nosso sistema, né, com relação a tráfego, o mestre consegue comandar 31 escravos, né? E aí, quando a gente tem o estendido, que são entradas e saídas digitais, a gente consegue dobrar esse valor por não consumir tanto assim da nossa rede. E aí ele fica definido assim, né, como um A e um B, 2A e 2B, porque você juntando esse A e esse B, você teria um nó no modelo simples. Então, agora falando um pouquinho sobre o nosso mestre ASE, né? Ele é responsável pelo controle de tráfegos, então ele pode reunir e processar informações de forma ativa e, se necessário, dar ordem aos escravos, né? Conforme a gente tinha falado lá no outro slide. Então, tendo como função o gerenciamento da comunicação, né, de dados e parâmetros, o gerenciamento também dos participantes conectados ao barramento, os escravos, e o diagnóstico e análise dos escravos. Então, esses modelos de mestres simples conseguem comandar uma rede ASE de 100 metros, né? Então, digamos que hoje um mestre simples, né? A gente define eles como mestre simples e mestre duplo, né? A gente tem dois modelos. Então, o simples, a gente consegue chegar a 100 metros comandando 31 escravos simples ou 62 escravos estendidos, né? E quando a gente fala do mestre C-duplo, né, ele consegue comandar e gerenciar duas redes, tá? Então, você consegue utilizar um único módulo fazendo o gerenciamento dessas duas redes, né? E aí também os masters da IFM têm a parte de interface web, né? Então, todos os sistemas são disponibilizados através do display. Então, a gente tem um display de visualização, que você consegue ver o que está conectado na sua rede, né? Então, através disso é possível a gente monitorar os status dos escravos no sistema, né? Em caso de falhas, conseguimos verificar o ponto exato da falha e por quê, né? Então, isso é muito importante quando a gente tem vários escravos conectados na rede, né? Então, voltando lá no começo da nossa apresentação, a gente viu que tinha aquele monte de cabo, né? Que era bem difícil de você fazer toda essa parte de análise. Agora a gente fala de a gente ter um mestre, né, ASE, que você consegue monitorar o ponto que está em falha e por que está apresentando essa falha, né? E aí, pensando também na versatilidade, né, os mestres ASE da IFM possuem uma interface web, né, permitindo que o operador tenha acesso aos dados de dispositivos através de PCs, tablets e celulares. Então, além disso, você consegue ter essa interface web. E também, além do ASE, temos também os protocolos de comunicação. Então, você pode estar utilizando ele como um gateway e mandando para um sistema através de um protocolo de comunicação. Então, falando um pouquinho sobre as fontes ASE, né? Então, a fonte ASE, ela fornece energia aos escravos, né? E a transmissão de dados, né? Ela é diferente da fonte comum, né? Quando a gente olha no sistema e fala, né? Poxa, duas fontes, né? Por que seria isso, né? Geralmente a gente usa uma fonte específica para fazer a alimentação do mestre, tá? E aí a fonte ASE, ela não é uma fonte comum, então ela não fornece somente os 24 volts, né? Então a fonte ASE, ela faz a parte de transmissão de sinais em ASE. Então
ela é muito importante para a parte de modulação do sinal, fazendo com que o valor de tensão comum seja ajustado em zeros e uns, resumidamente, né? Então, esse desacoplamento dos sinais, né, que é feito utilizando o Laplace, a gente chama isso de codificação Manchester. Então, a fonte ASE, ela serve para fazer essa transmissão de dados. E aí, um pouquinho falando sobre a parte de programação, né? Então, as programações podem ser feitas através do CodeSys, né? Então, está disponível na versão 3.5. As licenças do CodeSys são gratuitas e podem ser instaladas legalmente, né? Então, a gente consegue fazer a instalação e programação dos nossos equipamentos de forma simples. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu só vou mostrar aqui também um ponto importante, né? Deixa eu só voltar aqui. Então, às vezes acaba ficando em dúvida com relação a esses 100 metros, né? Esses 100 metros não significa somente cabo amarelo, tá? Então, tudo que a gente está carregando de dados em ASIC, está pegando de dados em ASIC, a gente considera esses 100 metros, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem modos de entradas e saídas, né? Então, esse daqui, como ele está conectado direto no cabo e ele vai utilizar para sensores comuns, né? Então, os dados daqui por diante são de comuns, né? Então, ele não está trafegando dados em ASIC, tá? Digamos que você tenha um sensor que ele possua dados, né? Já o protocolo de comunicação em ASIC. E aí ele está instalado a 10 metros, né? E aí você usou um mordedor, né? Conector de deslocamento, né? Que a gente conhece como mordedor. Você utilizou o mordedor e levou esse sensor a 10 metros. E aí, no caso, ele sim está trafegando dados em ASIC. Então, como está trafegando dados em ASIC, a gente considera isso na somatória da nossa rede, tá? Então, esse é o ponto importante na hora que a gente está fazendo uma especificação em ASIC, lembrar que tudo que estiver trafegando dados em ASIC, né, é considerado como ASIC. Então, conta dentro da nossa soma quando a gente faz a parte de projetos. Então, vocês têm alguma dúvida? Gostaria de passar alguma informação também? Aí, caso não, eu já também passo aqui um pouquinho da nossa sequência, né? O Daniel fez uma pergunta, né? Se existe a possibilidade de integrar dispositivos IO-Links nessa tecnologia. Sim, Daniel, é possível sim, você fazer a integração. Bom, então, como não temos mais nenhuma dúvida, né? Eu também vou deixar meu contato a seguir para vocês, caso vocês queiram mandar algum e-mail, né? Então, próximos webinars. Ainda hoje vamos ter mais um webinar, então falando um pouco sobre dados de processos disponíveis para softwares de inteligências de negócio. No dia 26/6, vamos ter um webinar relacionado a sistema de refrigeração industrial, né? Como garantir a disponibilidade do seu equipamento. E no dia 7/8, vamos ter
soluções IFM para diagnóstico e controle de motores a diesel eletrônicos, né? Falando um pouquinho sobre o protocolo CAN. Então, também além desses próximos, a gente tem uma lista do webinar, dos webinars que vão acontecer em 2020, né? Então, se vocês quiserem acompanhar, a gente deixa aqui o link, né, para vocês acessarem, ver todos os webinars que vão compor nesse ano de 2020, né? Quero agradecer novamente a presença de todos, né, pela disponibilidade, pelo tempo, né, que foi dedicado para esse webinar, também por todos que participaram aqui ativamente, né? E aí, siga a gente nas redes sociais, né? Então a IFM ela tem LinkedIn, YouTube e Facebook, né, para acesso às novidades de produtos, para acesso à nossa lista de treinamentos, também a nossa lista de webinars. Aí, muito obrigada a todos. Então, se ficou alguma dúvida referente ao webinar, deixo aqui para vocês o meu contato, né? catarine.moura@ifm.com, né? Lembrando que esses webinars eles geram um certificado de participação para vocês, né? Então, qualquer dúvida ou se tiver também algum eventual problema relacionado à parte de emissão de certificados, com relação à plataforma, também deixo aqui o e-mail do nosso marketing. Então, atendimento.br@ifm.com. Até mais, gente, e muito obrigada.